Após meses de rumores no palácio, mudanças de retratos e especulações públicas, o momento que o mundo jamais pensou que chegaria, finalmente chegou. A princesa Catherine finalmente quebrou o silêncio. Sua voz, firme, mas carregada de tristeza, ecoou pelos jardins reais, deixando a monarquia e a nação em estado de choque. O que ela disse não foi apenas doloroso. Confirmou os temores que o palácio tentou desesperadamente esconder. Antes de nos aprofundarmos no que isso realmente significa para a família real, certifique-se de se inscrever para não perder nenhuma atualização. As portas deveriam permanecer fechadas. A sala, à prova de som e isolada da imprensa, abrigava apenas um pequeno grupo de pessoas, assessores de confiança, membros da corte e alguns poucos da família. Mas o que aconteceu por trás daquelas paredes douradas reverberaria muito além do palácio de Buckingham. A princesa Catherine, composta, mas visivelmente tensa, parou diante deles e começou a ler uma declaração escrita à mão. O ar estava carregado de tensão. Suas palavras, meticulosamente escolhidas, não apenas informavam, como também expunham. Ela falou não só como princesa de Gales, mas como mãe. E o que revelou sobre a saúde do príncipe Luís deixou todos atordoados. A palavra condição foi usada com cuidado, sem ser definida nem negada, mas carregava um peso de dor que silenciou até mesmo os correspondentes reais mais experientes. Seu tom era firme, porém frágil, e, à medida que descrevia, falava de dor oculta, desafios invisíveis e uma realidade trágica. Ficou abundantemente claro que aquilo não era um comunicado de imprensa preparado pelo palácio. Era a verdade crua e sem filtros. Em poucos minutos, as linhas de comunicação do palácio explodiram. Veículos de comunicação nacionais interromperam a programação. As redes internacionais se mobilizaram para confirmar o que parecia impossível. A reputação inabalável da família real de silêncio e controle acabara de ser abalada por sua figura mais querida. As redes sociais entraram em frenesi. Hashtags com o nome Luís se tornaram tendência global. Mensagens de amor inundavam as redes sociais. Mas, em meio à comoção pública, o clima dentro do círculo real era de devastação. A princesa Anne, geralmente a figura mais estoica da família, estava visivelmente abalada. O príncipe William, que havia permanecido ao lado da esposa em público por tanto tempo, manteve a compostura, desapareceu imediatamente após o pronunciamento. Assessores do palácio descreveram um silêncio sepulcral que se espalhou pelos corredores. Sempre soubemos que ela faria o que era certo, sussurrou uma fonte a um jornalista horas depois. Mas nenhum de nós estava preparado para o preço que isso custaria. Ainda assim, a parte mais perturbadora da mensagem de Catarina não foi o conteúdo, mas sim a intenção. Sua frase final soou como um sino tocando sobre a tradição. Chegou a hora de a verdade vir à tona. Uma frase tão simples, mas tão desafiadora, sinalizando uma quebra sísmica no protocolo real. Ela não havia pedido permissão. Ela não havia consultado a assessoria de imprensa do palácio. Ela simplesmente escolheu falar. E, ao fazê-lo, colocou-se não apenas no centro de uma tempestade global, mas também em desacordo com a própria instituição que um dia jurou defender. Mas, para entender por que a declaração de Catherine abalou a monarquia profundamente, precisamos voltar aos primeiros sinais silenciosos. Sinais de que o mundo do príncipe Lou estava mudando muito antes de alguém ousar admitir. Não foi um grito que alertou o mundo, foi o silêncio ensurdecedor. À medida que os retratos oficiais,
as aparições públicas e os eventos reais continuavam, uma pergunta se tornava cada vez mais insistente. Onde está o príncipe Louis? Sua ausência em momentos importantes gerou rumores na imprensa, mas o que começou como fofoca de tabloide rapidamente se transformou em algo muito mais sinistro. No início, era sutil, um compromisso perdido aqui, uma foto cortada ali. Durante uma celebração real da Páscoa, o público notou uma edição peculiar. O nome de Louis foi mencionado no itinerário oficial, mas ele não apareceu em lugar nenhum. As especulações foram descartadas como ruído da internet, mas observadores da realeza atentos começaram a compilar uma lista. De canções de Natal a aparições na varanda, um padrão se formou. Louis estava desaparecido, e o silêncio ao seu redor se tornava cada vez mais ensurdecedor. Então veio a foto. O que deveria ter sido um retrato alegre e unido da família de Gales, celebrando o aniversário do príncipe George, tornou-se um ponto de discórdia. A imagem era calorosa, impecável, tudo o que a monarquia queria projetar, exceto por um detalhe gritante. O príncipe Louis estava ausente, não esquecido, removido. Os rumores se espalharam rapidamente pelas redes sociais sob o título Escândalo do Retrato. Especialistas em perícia digital entraram na discussão, questionando sombras, espaçamento e postura, convencidos de que a foto havia sido alterada. E se sim, por quê? Poucas horas depois, o palácio emitiu um comunicado vago tentando abafar o incêndio. O príncipe Louis está desfrutando de um período mais tranquilo em casa. O comunicado dizia, mas a escolha das palavras só piorou a situação. Que tipo de silêncio impede uma criança de ver o retrato da própria família? E, mais importante, por que agora? O público não ficou satisfeito. A imprensa não se convenceu. Nos bastidores, a tensão dentro do palácio começou a aumentar. Não era apenas a ausência, mas também as inconsistências. Anotações de calendários reais vazados mostraram que Louis estava originalmente listada para participar de vários eventos, antes que essas anotações fossem discretamente apagadas em versões revisadas. Assessores próximos à família começaram a expressar preocupação. Alguns disseram que Catherine estava se tornando cada vez mais retraída. Outros sussurravam que ela havia feito várias visitas sozinha a uma clínica particular sob extremo sigilo. O período coincidia com as datas de ausência de Louis. A essa altura, até os tabloides já haviam parado de tratar a situação como fofoca de ídolo. Fontes confiáveis começaram a investigar mais a fundo. Jornalistas com acesso privilegiado ao palácio foram barrados. As coletivas de imprensa foram encurtadas. A comunicação com a família real foi reforçada da noite para o dia. Mesmo com a máquina real se mobilizando para conter a crescente inquietação, era evidente que algo estava se desfazendo por trás daqueles portões dourados. A gota d'água para muitos foi quando a própria Catarina foi fotografada saindo sozinha da entrada dos fundos de um centro pediátrico de alta segurança. De cabeça baixa, seu carro cercado por veículos de segurança descaracterizados. O palácio não emitiu nenhum comentário. A imprensa, porém, não precisava de um. O silêncio visível falava mais alto do que qualquer negação jamais poderia. À medida que as perguntas aumentavam e o silêncio se adensava, não foi a imprensa nem o público que decifraram o código, mas sim um vazamento acidental que destruiu completamente a ilusão. Nunca deveria ter sido visto, mas um documento arquivado incorretamente, um erro na rígida cadeia de comunicação do palácio,
expôs a verdade que eles tanto lutaram para esconder. Dentro dele havia um único nome, um diagnóstico devastador e uma ligação direta com o príncipe mais novo. O vazamento mobilizou a equipe real e obrigou a equipe de controle de danos a entrar em ação imediatamente. O arquivo não foi interceptado pela imprensa. Não veio de um denunciante com segundas intenções. Foi, como membros do palácio admitiriam mais tarde, o resultado de um erro administrativo, uma comunicação interna de saúde classificada como estritamente confidencial que acabou na caixa de entrada de alguém que jamais deveria tê-la recebido. Essa pessoa, cuja identidade permanece protegida, encaminhou-a a um contato externo, acreditando tratar-se de um memorando administrativo inofensivo. Quando seu verdadeiro conteúdo foi descoberto, já havia chegado às mãos de alguém que se recusou a ficar em silêncio. O documento fazia referência a um protocolo contínuo de observação e resposta pediátrica diretamente relacionado ao príncipe Louis. A linguagem era técnica, médica, mas inconfundível. Palavras como marcadores progressivos, monitoramento longitudinal e divergência no neurodesenvolvimento preenchiam a página. O parágrafo final mencionava a continuação do sigilo e a estratégia de narrativa controlada, termos que normalmente não estão associados ao bem-estar de uma criança. Não se tratava apenas de uma atualização sobre a saúde, era um plano e nunca deveria ter sido divulgado ao público. Quando o vazamento atingiu os circuitos privados da rede de imprensa de Londres, o pânico se instaurou no palácio. Os telefones tocaram a noite toda. Ameaças legais foram preparadas antes mesmo da primeira manchete ser escrita. Mas o estrago já estava feito. Os poucos jornalistas que tinham visto o documento não precisavam publicá-lo. Bastava insinuar o que ele revelava e o público fez o resto. A especulação explodiu. O que começou como preocupação transformou-se em puro medo. O palácio reagiu instantaneamente. Todas as comunicações relacionadas à saúde foram bloqueadas. Os funcionários foram advertidos, repreendidos e remanejados. Um novo conjunto de medidas de segurança digital foi implementado às pressas e o acesso físico aos arquivos internos foi restringido, mesmo para assessores de longa data. Então veio a reunião. Uma cúpula de crise de emergência ordenada pelo próprio rei Charles. Esperava-se a presença de todos os membros seniores da família real. Mas uma cadeira permaneceu vazia. A ausência de Catherine não foi questionada, mas temida. Seria um protesto silencioso, uma recusa em cooperar, ou algo mais profundo? Algo que já estava em curso a portas fechadas. Algumas fontes próximas ao palácio afirmaram que Catarina estava ficando inquieta com o sigilo. Outras sugeriram que ela sabia do documento há semanas e não fez nada para impedir sua circulação. A verdade, como tantas outras coisas dentro dos muros da realeza, permanecia envolta em ambiguidade. Mas o que o vazamento deixou claro para o mundo foi o seguinte: o príncipe Louis não estava apenas doente. Ele era alvo de um silêncio coordenado, de aparições na imprensa cuidadosamente planejadas e de uma narrativa controlada de cima para baixo. E a questão agora não era apenas sobre sua condição. Era sobre quem, dentro do palácio, ainda tinha a coragem de dizer a verdade. Mas, se esse vazamento foi um acidente, o que se seguiu foi deliberado e partiu do próprio coração do palácio. Testemunhas relatam que houve discussões acaloradas. Outras afirmam que a princesa Anne saiu da sala em lágrimas. O que é certo é que, a portas fechadas, a mais leal integrante da família real lançou um discurso inflamado contra seu irmão, o rei, pelo que chamou de traição à transparência.
e no centro de sua fúria, o príncipe Louis e a verdade que estava sendo escondida do público. O confronto não foi agendado. Não foi ensaiado nem suavizado pela etiqueta real. Foi bruto, imediato e explosivo. Assessores do palácio dizem que aconteceu poucas horas depois do vazamento do prontuário médico ter causado ondas de choque nos corredores da realeza. A princesa Anne, há muito vista como a protetora mais inabalável da monarquia, invadiu uma reunião estratégica de alto nível sem ser convidada. Mas, desta vez, ela não estava defendendo a coroa. Ela exigia justiça para o sobrinho. Diante de Charles, não poupou palavras, acusou-o de orquestrar um silêncio calculado. "Você silenciou Catherine", teria gritado ela. "E ao fazer isso, você falhou, Louis. Você falhou com todos nós." Os funcionários presentes ficaram atônitos. A compostura de Anne, geralmente inabalável, desmoronou em tempo real. Ela tirou uma pasta sobre a mesa, contendo suas próprias cópias do material vazado, e exigiu saber quem havia autorizado o acobertamento. Charles, pego de surpresa e encurralado, tentou retomar o controle. Ele teria respondido com uma fria indiferença. "Nem tudo precisa ser sabido, Anne, nem por eles, nem pelo mundo." Suas palavras, que pretendiam acalmar os ânimos, apenas intensificaram o confronto. Segundo um assessor sênior, a voz de Anne tremia ao retrucar. "E quando seu povo não confiar mais em você, o que acontecerá? O que restará do seu trono se ele for construído sobre o silêncio?" A sala, segundo relatos, mergulhou num silêncio atônito. Os assessores trocaram olhares, incertos se deveriam intervir ou se retirar. O momento havia ultrapassado a linha do protocolo e se tornado algo profundamente pessoal. A tensão não era política, mas familiar. Era uma irmã encarando um irmão que, em sua opinião, havia perdido a bússola moral. E naquela sala, Anne não estava agindo como uma integrante da realeza, mas sim como uma mulher que já tinha visto o suficiente. Pouco depois, Anne deixou a reunião sem dizer mais nada. Mas o palácio fervilhava com as consequências. Seu rosto, marcado por lágrimas, foi visto quando ela saiu de um corredor privado. Alguns dizem que ela caminhou diretamente para os aposentos de Catarina. O que quer que tenha sido dito por trás daquelas portas nunca foi confirmado, mas quando Ana saiu, estava visivelmente abalada. A fúria havia desaparecido. O que restava era uma resolução silenciosa. Não demorou para que a notícia se espalhasse pelo círculo real. Ana, sempre leal, sempre discreta, havia escolhido um lado. E o lado que escolheu foi o da verdade. Diversas fontes confirmaram posteriormente que ela insistiu para que Catarina falasse. "Faça o que precisa ser feito", teria sussurrado, "ou eles nunca mais deixarão você dizer nada." O que ninguém sabia era que Catarina já estava preparando algo. Algo definitivo, irreversível e profundamente pessoal. Em uma gaveta reservada, sob camadas de fotos de família, a Aides descobriu uma carta manuscrita que William jamais deveria ter lido. As palavras de Catarina, escritas com lágrimas e contenção, revelavam não apenas seu tormento, mas também sua determinação. O tempo do silêncio havia acabado, e aquela carta era sua confissão e seu aviso. A carta não tinha marcas oficiais, nem selo real. Apenas a caligrafia inconfundível de Catherine em papel cor creme, dobrado cuidadosamente, como se estivesse à espera. Foi encontrada por acaso durante uma reorganização de rotina dos aposentos privados do casal em Kensington. A gaveta raramente era aberta. Seu conteúdo, pessoal, íntimo. A princípio, os assessores pensaram que se tratava de um bilhete esquecido, até lerem a primeira frase.
Se você encontrou isto, é porque nunca tive forças para dizer em voz alta. As palavras que se seguiram foram uma onda avassaladora de tristeza, culpa e amor. Catherine se entregou completamente ao relato, revelando toda a extensão da condição de Louis. Há quanto tempo sabia disso? A luta feroz que travara em segredo e o isolamento absoluto que sentia. Ela falou das noites passadas sozinha ao lado da cama dele, das segundas opiniões, dos especialistas trazidos sob pseudônimos. Escreveu sobre ver o filho definhar em câmera lenta enquanto era instruída a sorrir para as câmeras. Ela não culpou William. Na verdade, o elogiou, chamando-o de pilar em que todos nos apoiamos. Mas também expôs seu ponto de ruptura. Segundo a carta, William estava desmoronando em particular, tentando manter a compostura real em público, enquanto se afogava atrás dos muros do palácio. Ela escreveu sobre suas mãos trêmulas, suas noites sem dormir, a maneira como ele se sentava no quarto de Louis depois que o menino adormecia, apenas para se sentir perto dele. Mas mesmo William, com toda a sua força, havia se submetido à máquina da monarquia. Pessoas que leram a carta disseram que ela não foi escrita para provocar uma reação. Não era um pedido de socorro, era um ato de preservação do legado. Uma frase em particular despedaçou o coração de todos que a leram. Ele está se perdendo e eles querem que eu sorria. Ela capturava a pressão insuportável que Catherine havia suportado, a expectativa impossível de permanecer composta enquanto seu mundo desmoronava. A carta foi entregue a William dias antes da declaração pública de Catherine. Ele estava em Sandringham quando a leu sozinho, sentado na mesma propriedade onde outrora brincara despreocupadamente quando menino. Fontes dizem que ele permaneceu imóvel por horas. Não disse uma palavra. Funcionários trouxeram comida que permaneceu intocada. Quando finalmente saiu, seu rosto estava pálido, sua expressão vazia. Não houve discussões nem confrontos, apenas compreensão. E naquele momento, algo mudou entre eles. William parou de lutar contra o plano do palácio. Parou de resistir aos instintos de Catherine. Deu um passo para o lado e a deixou falar. Porque a carta não fora apenas uma revelação de dor. Fora um último apelo pela verdade. E, no entanto, a imagem da realeza precisava ser preservada até que uma figura inesperada se apresentasse com uma atitude que subverteu a tradição real. Ninguém previu isso. Após anos de exílio, escândalos e silêncio, foi o príncipe Harry, com seu casamento arranjado e controverso, quem desafiou todas as probabilidades e fez a ligação que chocou a monarquia. Sua mensagem era simples: eu sei o que é ser mantido no escuro. Conte a eles. Naquele momento, as linhas se confundiram, as alianças mudaram e a coroa estremeceu. Tudo começou com um alerta de notícias. O príncipe Harry, a milhares de quilômetros de distância, assistiu à tempestade midiática em torno de Louis se formar em tempo real. As manchetes, as especulações, o súbito interesse nos movimentos de Catherine, era tudo muito familiar. A mesma máquina que antes se voltara contra ele, e Meghan agora estava apontada diretamente para sua cunhada e sua filha. Mas o que o abalou não foi apenas a cobertura, foi o silêncio. O mesmo silêncio contra o qual ele lutara. O mesmo silêncio que quase o destruiu. Ele não seguiu os canais oficiais, não notificou os assessores do palácio, pegou o telefone e ligou diretamente para Catherine. O momento foi tão inesperado que até Catherine hesitou antes de atender. Mas, quando atendeu, as palavras vieram rapidamente. Harry
falou não como um príncipe, não como um rebelde, mas como alguém que havia vivido a dor que ela agora carregava. Disse-lhe que entendia, que sabia o que era ser excluído. Disse-lhe que o silêncio era lealdade, e a lealdade era sobrevivência. O que aconteceu a seguir permaneceria como um dos momentos mais bem guardados da memória da família real. Durante 37 minutos, Catherine e Harry conversaram sem interrupção. Sem assessores, sem gravações, apenas duas vozes se reconectando por meio de uma dor compartilhada, diferente na forma, idêntica no impacto. Catherine ouviu, não interrompeu. E quando Harry disse, "Você precisa contar para eles. Eles nunca vão entender se você não contar." Algo mudou dentro dela. De volta a Montecito, porém, a conversa não foi bem recebida. Meghan, já em conflito com a família real, supostamente viu a ligação como uma quebra de limites. Fontes internas vazaram relatos de uma troca de palavras tensa entre o casal, na qual Meghan lembrou Harry do motivo pelo qual eles haviam partido. Mas, para Harry, não se tratava de reconciliação. Tratava-se de quebrar um ciclo. E na história de Louis, ele viu uma tragédia que espelhava a sua própria de maneiras que não esperava. Catherine descreveria mais tarde as palavras de Harry como o empurrão que eu precisava. Uma frase que revelou o quão perto ela estivera de recuar novamente. O quão forte fora a pressão do palácio. Mas agora ela não estava sozinha. Alguém de fora a puxara para frente. Não porque quisesse vingança, mas porque entendia o preço do silêncio. A ligação também teve outras consequências. Pela primeira vez em meses, William atendeu o telefone. Sem assessores, sem intermediários, apenas dois irmãos endurecidos pelo tempo, fraturados pela história, conversando novamente. A conversa não resolveu tudo, mas abriu uma porta que há muito estava trancada. Com aliados surgindo de lugares inesperados e a resistência aumentando dentro do palácio, o próximo passo não viria de Catherine, mas do próprio rei. Apenas algumas horas antes da declaração de Catherine se tornar pública, o rei Charles fez uma tentativa desesperada de impedir tudo. O que ele ordenou foi sem precedentes e, segundo alguns, inconstitucional. O temor do monarca não se limitava à verdade. Tratava-se do impacto que essa verdade teria no futuro da coroa. A ordem foi emitida em segredo. Às 2h43 da manhã, uma diretiva criptografada foi enviada da equipe jurídica particular do rei para diversos setores da administração real. Seu título, por si só, já soava alarmante. Protocolo de contenção imediata, categoria vermelha. Nela havia um objetivo: impedir que a princesa Catherine fizesse seu pronunciamento público planejado. A justificativa, a alegação de que ela estava emocionalmente instável e agindo contra os interesses da instituição. Em um único golpe, o palácio buscou invalidar sua voz e desacreditar sua posição como mãe e membro sênior da família real. Nos bastidores, a equipe jurídica se esforçou para construir um caso que demonstrasse que a declaração de Catarina representava uma grave ameaça à reputação da monarquia. Eles cogitaram invocar uma cláusula obscura, não utilizada há quase 70 anos, que permitia ao soberano suprimir comunicações internas consideradas perigosas para a estabilidade da instituição. Mas até mesmo os conselheiros mais leais hesitaram. Isso não era política, era repressão. E estava acontecendo em tempo real. A pressão, então, se voltou para William. Ele foi convocado para uma reunião de emergência, pressionado pelos conselheiros de Charles a exercer seu papel como futuro rei e intervir. O apelo foi direto: impeçam Catherine antes que o dano se torne irreversível.
Mas William, já abalado pela carta de Catherine e pelo telefonema de Harry, recusou. Diz-se que ele respondeu com uma frase arrepiante: "Se isso destruir a monarquia, ela merece ser destruída." À medida que a tensão atingia o ápice, um assessor do palácio, desiludido e furioso, tomou uma atitude inesperada. Vazou a informação sobre a tentativa do rei de silenciá-la para um jornalista renomado por sua integridade e influência. Em poucas horas, a história se espalhou rapidamente. As manchetes dos jornais estampavam títulos como "Catherine silenciada pelo próprio palácio" e "A monarquia tenta silenciar a princesa." Nas redes sociais, a indignação tomou conta. A hashtag Deixe Catherine Falar tornou-se um dos assuntos mais comentados no mundo em menos de 20 minutos. Celebridades, ativistas, ex-membros da realeza e até mesmo dignitários estrangeiros juntaram suas vozes à tempestade. O palácio, atônito com a dimensão da reação negativa, buscou desesperadamente uma resposta. Declarações foram adiadas, depois alteradas e, por fim, totalmente suprimidas. A assessoria de imprensa da família real cortou todas as ligações. A AIDS cancelou aparições públicas. Eventos foram adiados. Em meio ao caos, Charles desapareceu, supostamente retirando-se para Balmoral, alegando estar em estado de reflexão. Mas, para pessoas próximas, o motivo era óbvio. O rei havia perdido o controle da narrativa e, com ele, o controle crucial sobre sua própria família. Não havia mais como conter a situação. A represa havia se rompido. O mundo não apenas observava, mas exigia respostas, e Catarina, permanecendo em silêncio em meio à tempestade, não vacilou. A instituição que outrora lhe dissera que o silêncio era um dever, agora demonstrava seu medo da sua voz. E ela sabia, com a clareza de uma mãe, que o silêncio não era mais uma opção. Com a monarquia em caos e o público exigindo a verdade, Catarina estava à beira da história, pronta para falar, não apenas por seu filho, mas por todas as mães que a instituição já havia abandonado. A imagem surge na tela. Sem guardas, sem pompa, apenas uma mãe, uma princesa, e o som de uma nação prendendo a respiração. Com a voz trêmula, mas firme, Catarina revela a verdade mais dolorosa de sua vida na realeza. E a cada palavra, os muros de segredo cuidadosamente construídos começam a ruir. Não havia cenário de palácio, nem traje cerimonial, nem insígnias reais para protegê-la da crueza do momento. Esta não era a princesa de Gales entregando uma mensagem preparada. Esta era Catherine, despojada de títulos e protocolos, falando como mãe de uma criança que fora escondida, protegida e silenciada por tempo demais. Ela começou de forma simples e calma, mas a gravidade em sua voz fazia com que cada palavra soasse como um trovão. Ela confirmou o que milhões temiam e suspeitavam. O príncipe Louis havia sido diagnosticado com uma rara doença neurológica, que silenciosamente remodelara todos os aspectos de suas vidas. Catherine descreveu a situação não em termos clínicos, mas em termos humanos. As noites sem dormir, os momentos importantes perdidos, as orações silenciosas. Ela falou do medo, da negação e da lenta e excruciante constatação de que o futuro de sua família jamais seria como haviam imaginado. Mas as revelações mais dolorosas não diziam respeito ao diagnóstico. Diziam respeito ao silêncio. Catarina admitiu ter sido instruída a manter silêncio, que, em nome da imagem, da tradição e da estabilidade da coroa, a verdade sobre Luís deveria permanecer oculta. Ela falou de reuniões internas onde seus apelos eram ignorados,
onde cada lágrima era acompanhada por uma lembrança vazia do dever. A distância entre o coração dela e a instituição aumentava a cada mês que passava. E nessa distância, ela perdeu não só a voz, mas também uma parte de si mesma. Ela não citou nomes. Não atribuiu culpa a ninguém. Mas sua mensagem era inequívoca. O sistema, que jurara proteger em vez disso, isolou e reprimiu. E era hora de um acerto de contas. Catarina apelou à instituição para que colocasse a compaixão acima do protocolo, especialmente quando se tratava de crianças da realeza. Ela falou não apenas por Louise, mas por todas as jovens almas nascidas em uma vida que não escolheram. Crianças que, como seu filho, carregariam o peso da expectativa antes mesmo de poderem falar. E então veio a frase que silenciou o mundo. Ele ainda é a nossa alegria, e eu nunca o deixarei enfrentar isso sozinho. Com essas palavras, ela destruiu a ilusão de distanciamento da realeza. Ela lembrou ao mundo que por trás dos portões do palácio havia uma mãe disposta a arriscar tudo pela dignidade de seu filho. Em menos de 12 minutos, Catarina não apenas se dirigiu a uma nação, ela a transformou. A resposta foi instantânea. A internet se inundou de mensagens de apoio. Canais de notícias interromperam a programação para reprisar o discurso na íntegra. Em todo o país e além, pessoas acenderam velas, fizeram vigílias e choraram abertamente por um menino que mal haviam visto, mas com quem agora se sentiam profundamente conectadas. Aquilo não foi uma transmissão. Foi um ponto de ruptura, uma quebra na narrativa cuidadosamente controlada da monarquia, e os tremores secundários estavam apenas começando. Mas enquanto a nação chorava, uma sala do palácio permanecia estranhamente silenciosa, e o que se seguiu poderia mudar tudo para o futuro da monarquia. Após o discurso de Catarina, os conselheiros reais reuniram-se em voz baixa, com os rostos pálidos e o futuro incerto. O rei Charles enfrentava a decisão mais crucial de seu reinado. O que ele fizesse a seguir determinaria não apenas o futuro da monarquia, mas também sua própria sobrevivência. O palácio já havia superado escândalos antes, mas nunca um como este. Nascida de dentro, trazida não por inimigos ou forasteiros, mas pela própria mulher que outrora fora elogiada como a força silenciosa da coroa. A revelação de Catarina desencadeou um ajuste de contas nacional. Da noite para o dia, a fé na monarquia despencou. A lealdade, antes dada como certa, transformou-se em questionamentos incisivos. Por que essa verdade fora ocultada? Por que a instituição exigira silêncio de uma mãe ao lado de seu filho que sofria? Dentro dos muros reais, a atmosfera era de ruptura e medo. Segundo relatos, assessores de alto escalão aconselharam o rei Charles a emitir um pronunciamento. Alguns o incentivaram à rebeldia, outros à humildade, mas Charles, profundamente abalado, retirou-se da vista do público. De acordo com fontes próximas ao palácio, o monarca considerou um afastamento temporário de suas funções, alegando a necessidade de refletir sobre o futuro. Foi um gesto sem precedentes para um soberano tão cedo em seu reinado, e que revelou o quão abalada a coroa estava. Enquanto isso, William e Catherine fizeram sua própria escolha. Recusaram todas as aparições agendadas, sem visitas, sem cerimônias, sem compromissos formais. Não foi um protesto. Foi uma pausa, uma recusa em continuar a performance enquanto o mundo assimilava o que acabara de ser revelado. A ausência do futuro rei
e da rainha foi sentida não apenas no Reino Unido, mas em todo o mundo. Contudo, longe de gerar reações negativas, a decisão foi recebida com empatia e apoio. Nos bastidores, começaram as conversas que se tornaram desconfortáveis. O palácio começou a rever discretamente as expectativas depositadas nos filhos da realeza. Chega de aparições forçadas, chega de interações ensaiadas. As discussões sobre a redefinição dos papéis dos menores dentro da monarquia ganharam força. Conselheiros apresentaram propostas que reformulariam décadas de tradição, incluindo opções que afastariam as crianças das funções reais até atingirem a maioridade. Fora do palácio, o parlamento entrou na discussão. Um debate acalorado eclodiu sobre o financiamento da monarquia, particularmente à luz do que muitos agora consideravam uma instituição financiada publicamente que se tornara fechada e opaca. Os apelos por maior transparência nas operações reais tornaram-se mais frequentes. A monarquia, antes imune a tal escrutínio, agora se via sob os holofotes, mas, em meio à incerteza, uma coisa ficou clara. A popularidade de Catarina havia disparado. O que antes era admiração transformou-se em algo mais profundo: reverência. Ela foi apelidada de Rainha do Povo por manchetes e cidadãos. Não por seus títulos, mas por sua coragem. Sua recusa em permanecer em silêncio conquistou corações em todas as classes sociais e continentes. Até mesmo críticos de longa data da monarquia reconheceram a coragem de sua posição. As especulações se intensificaram em torno da possibilidade de uma sucessão antecipada. Charles abdicaria do trono, William ascenderia antes do planejado, com Catherine ao seu lado, não apenas como consorte, mas como um símbolo de reforma. O palácio manteve-se em silêncio sobre tais assuntos, mas os rumores só aumentavam. A monarquia deixou de operar segundo o seu próprio ritmo. O sentimento público mudou e não estava à espera de permissão. Enquanto a monarquia se encontra numa situação delicada, uma verdade permanece. O que começou como uma tragédia silenciosa transformou-se num acerto de contas estrondoso. E os ecos da voz de Catarina moldarão a coroa por gerações vindouras. Obrigado por assistir.